Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda edição do PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Francisco Morato. A você que nos acompanha das redes sociais oficiais da Prefeitura de Francisco Morato, plataformas digitais e você que nos ouve também através do Spotify, seja muito bem-vindo ao nosso segundo programa e hoje falaremos de um tema muito importante, delicado, mas de extrema relevância para toda a nossa sociedade, poder público e a sociedade civil de um modo geral. Nós temos com essas duas especialistas aqui que falarão a respeito sobre o 18 de maio, sobre a exploração, o combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. À minha esquerda, Julieta de Castro, que é coordenadora do Núcleo de Atendimento à Prevenção de Vítimas de Violência, e também a Renata Patrícia, que é assistente técnica pedagógica da Secretaria de Educação, que atua com ensino fundamental. Meninas, por favor, sejam bem-vindas, apresentem-se para o nosso público, fique à vontade. Julieta. Olá, Vicente, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Patrícia, olá, um prazer estar com vocês dois aqui. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar juntos para falarmos de um tema tão importante, tão caro para todos nós. O prazer é todo nosso, viu? Nós que agradecemos e temos a honra de tê-la na nossa segunda edição do PodPrefs. Renata, fique à vontade, se apresente. Boa noite, Julieta. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos que nos assistem. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação e lá eu exerço a função de assistente técnico pedagógico. E eu vou tentar contribuir um pouquinho aqui com o nosso podcast. Não vai tentar não, tenho certeza que a sua contribuição será de grande importância para o nosso tema, para a nossa segunda edição do PodPrefs aqui da Prefeitura de Francisco Morato. Eu quero começar contigo, Julieta, falando um pouquinho desse 18 de maio, né, onde nós temos a campanha do Faça Bonito, que é uma campanha de combate de fato incisiva ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E por que 18 de maio, Julieta? Conta pra gente, por favor, um pouquinho dessas ações que não só o município, mas em âmbito nacional também são realizadas, mas que a gente, aqui em Francisco Morato, adotou isso como uma luta, né, diária nesse combate. 18 de maio, ele nasce fazendo referência a um crime muito brutal que aconteceu em Vitória, com uma menina de 8 anos, e teve uma repercussão nacional, ficou conhecido como crime Araceli. Então, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, sofreu múltiplas violências, inclusive a violência sexual, chegando à violência fatal. Infelizmente, até hoje, foi um crime que ainda não houve reparação, então seus agressores não foram responsabilizados por este crime. Então, 18 de maio, ele nasce com essa referência. E essa agenda nacional ela é criada para lembrar o poder público, a sociedade de um modo geral, a importância de estabelecer uma agenda anual para sensibilizar, para refletir, para falar um pouco do que é violência sexual e principalmente falar disso com as crianças e com os adolescentes. Tratar desse tema, criar uma agenda, desde 2000 nós temos essa agenda a nível nacional e cada município vai se organizando também em torno dessa agenda. Aqui no nosso município, desde 2017, a partir da atual gestão, criou-se também uma agenda municipal pela relevância do tema. E essa agenda, todos os anos, nós vamos intensificando o nosso trabalho de sensibilização. É uma união do poder público, da sociedade civil, dos conselhos, em prol da prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É muito importante essa tua fala, né, quando a gente atua na prevenção, né, e não claro que muito importante na reparação dos danos e da violação quando ela já é causada, né? Mas a importância da prevenção e o papel fundamental, Renata, da Secretaria de Educação nessa união, nessa junção, não somente com o núcleo, e o que a educação ela contribui, porque sabemos que a educação também é a porta de entrada, principalmente de crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental.
Em relação às crianças, a gente entende que ali é onde está o nosso público, né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, então é na escola que a gente tem esse público. E quando a gente permite oportunizar as crianças para que elas tenham acesso a esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, a gente consegue mostrar para essa criança qual é o seu papel diante da sociedade, que ela é uma criança, que ela tem voz, que ela tem direitos e que esses direitos eles têm que ser garantidos. E nós, enquanto escola, a gente precisa propiciar esses espaços de discussão para que essa criança, caso ela não tenha sofrido a violência, que é o que a gente realmente deseja, ela possa se prevenir. Então, se ela for vítima, né, se ela, por algum motivo, alguém fizer uma investida nesse sentido, ela vai ter argumentos, ela vai saber o que fazer. E aquela criança que já, infelizmente, já aconteceu o ato da violência, ela também pode contar com uma rede de apoio, no sentido de garantir para ela um espaço seguro, para que ela possa... Essa rede de apoio, ela é dentro da escola? Dentro da escola. Então, principalmente a questão da professora, né? A professora ou o professor que esteja na sala de aula, ele é o contato dessa criança. E muitos dos casos, muitas das denúncias, eles acontecem após essas atividades. E aí a criança ela se sente segura de revelar a sua situação para a professora, para o professor, que aí depois a gente vai fazer todos os procedimentos de encaminhamentos. E esses professores, eles também são orientados, passam por essa, podemos assim colocar, capacitação e de entendimento desses casos para que consigam fazer os primeiros encaminhamentos ali na escola, através da escola? Sim, esse ano inclusive a gente já passou pela formação, né, junto ao pessoal do SAMI, a Julieta proporcionou para nós e para os gestores das unidades escolares. Os coordenadores, né, eles vieram participar, ou os diretores, e aí essas informações elas são passadas para os professores na reunião que a gente realiza semanalmente, que são os HTPCs, e aí a gente realiza essas oficinas na escola para a gente poder estar colocando os professores também como protagonista nessa situação, né, de ser esse agente que vai estar atuando diretamente com a criança. Importante porque a gente sabe que a escola é a porta de entrada também. A gente sabe que tem também os conselhos tutelares que estão ali na linha de frente, atuando nesse combate também, mas nós temos hoje, em média, quantos alunos, mais ou menos, e alunas na rede municipal infantil que atuam, que estão nas escolas? Mais ou menos em torno de 23 mil crianças. 23 mil crianças. E aí nós temos as diferentes modalidades, né? Então nós temos aluno que é o bebê, vai até o aluno adulto que também está na EJA, porque esse trabalho também é estendido aos alunos da EJA, porque nós também temos o público de meninas e meninos jovens que fazem parte do ensino da educação de jovens e adultos. Então a gente também leva essas atividades a todo esse público. Importante. Julieta, você havia comentado na tua fala que desde 2017, né, a partir da atual gestão, começou esse trabalho mais incisivo de prevenção e também na reparação desses danos dessas vítimas de violência. Fala um pouquinho desses dados para a gente, por favor. Como que nós alcançamos o nosso objetivo de realmente prevenir, reparar, infelizmente, quem já sofreu um dano ou algum tipo de violação, mas nesse papel de prevenir através dos dados e estatísticas que são obtidas no município? Quando nós nos debruçamos sobre esse recorte, sobre a questão da violência aqui em âmbito municipal, a atual gestão se deparou com um dado do mapa da violência de 2012. É um dado que não é um dado bom. No mapa da violência de 2012, Francisco Morato ocupava o 4º lugar com o maior índice dos municípios do Brasil com indícios de violência sexual contra crianças e adolescentes. E esse dado, ele incomodou, ele trouxe para nós uma preocupação. Como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos olhar para esse dado e como nós vamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes? Então, desde 2017, as principais políticas públicas que atuam diretamente com crianças e adolescentes, então, exemplo, a educação, a saúde, que tem dentro das suas unidades as portas abertas para o acolhimento das crianças e dos adolescentes, a assistência social, a política de assistência social também nos CRAS,
os serviços de referência da assistência social nos territórios, nós nos debruçamos sobre esse dado, sobre o que é ocupar o 4º lugar, um índice de violência dentre os municípios do Brasil. E nós fomos buscar estratégias. Quando nós falamos de violência, nós estamos falando de um tema transversal, ou seja, não dá para uma única política pública. Por exemplo, violência sexual não é um tema só para a saúde, para os profissionais de saúde. Então, pela transversalidade desse tema, nós unimos força. Então, todos os anos, nós pensamos juntos e construímos estratégias para que essa estratégia possa chegar até as crianças. Então, como é falar de violência sexual com crianças pequenininhas, com os adolescentes? Então, para cada faixa etária, nós vamos elegendo uma estratégia específica, numa linguagem lúdica, que a criança possa compreender, que ela possa entender o que é violência sexual. Então, todos os anos, nós iniciamos os trabalhos bem antes de maio, nas reuniões, nas capacitações, como a Renata falou, todos os anos nós temos nas nossas programações processos de capacitação para que todos os atores da rede, para que todos os profissionais, independente do espaço que ele ocupa, seja saúde, educação, assistência, ele esteja preparado para acolher a revelação espontânea de alguma criança que esteja vivendo uma situação de violência. Então, nos dias 11, 12 e 13 de maio, nós ofertamos um processo de capacitação para todos os trabalhadores da rede, saúde, educação, assistência social, segurança pública, os profissionais que trabalham na Delegacia de Defesa da Mulher, que é para onde vai todas as notícias de violação de direitos das crianças. Enfim, todo esse processo para preparar os profissionais, para acolher as crianças e adolescentes que, porventura, estão em alguma situação de violência. E nós preparamos todos os anos as atividades de cunho pedagógico, lúdico, para chegar até as crianças. Na maioria das vezes, nós ficamos com a preocupação. Como é que eu falo? Como é que eu conto para a criança o que é violência sexual? De que forma abordar isso de uma maneira que ela entenda, compreenda? Isso. Que entenda, que se solte e que se abra também, né? Isso. Como é que eu uso uma linguagem tranquila, uma abordagem tranquila para esse profissional, para esse adulto e para a criança? Então, veja, muitas desafio, vezes né? É um desafio, e é um desafio que nós abraçamos, que nós buscamos, isso é tema, isso é pauta, no sentido de proteção de crianças e adolescentes. Então, nós vamos contar para essa criança sobre o corpo dela. Então, quais são as partes do seu corpo que um adulto, mesmo os adultos próximos a ela, que faz parte do círculo familiar, pode tocar? E quais são as partes do corpo que um adulto, mesmo sendo um familiar, não pode tocar? Sim. E se acontecer alguma situação dela observar que alguém está tocando de uma forma indevida em alguma parte do corpo dela? Como é que ela pode pedir ajuda? Para quem ela pode pedir ajuda? Como e para quem, né? E quem pode compor esse círculo de proteção para além da casa? Só lembrando um pouco, Vicente, segundo os dados estatísticos do Brasil, mais de 90% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Infelizmente. Ou seja, quem mais deveria proteger é quem mais, infelizmente, tem negligenciado. Isso, o perfil do agressor muitas vezes é o próprio pai, é a mãe, é o avô, é um tio, é o irmão mais velho, enfim, faz parte da confiança dessa criança, faz parte do círculo familiar. Então, nas nossas abordagens, nós ampliamos um pouco mais esse círculo de proteção. E aí nós introduzimos a figura do professor, a figura da escola. A escola, ela vai para além do papel dela de alfabetização, de escolarização. A escola passa a ocupar um lugar também seguro, de proteção. E a figura do professor, para que a criança também possa pedir ajuda, caso esteja acontecendo alguma situação de violência com ela. E o quanto importante é o papel do professor de não somente ensinar, mas adquirir conhecimentos de analisar
caso a caso, a situação, porque a criança ela não demonstra, ela demonstra de várias formas, né, que ela está sofrendo, ou seja, uma violência, ou um abuso, ou uma imposição, e como que o professor ele identifica naquela criança, de repente uma criança que fica um pouco mais distanciada, um pouco mais afastada, ela se cala mais diante dos coleguinhas, ela não brinca, ela não socializa. Como que é feito, Renata, esse trabalho de identificação dos professores? Você que faz parte da oficina pedagógica da Secretaria de Educação, né, identifica através de atitudes de crianças e adolescentes que algo está acontecendo ou que através da linguagem corporal daquela criança ela fala. Como que ela mostra, como que o professor identifica essa linguagem corporal que a criança, muitas vezes, ela fala através do corpo, ela expressa através do corpo, ela expressa através até do não falar, né, de ser introspectiva. Como que é feita essa identificação? Bom, Vicente, nós temos duas situações. Nós temos aquela criança da creche, por exemplo, que é um bebê. Então, o bebê, o professor, ele tem que ser muito sensibilizado para ele poder tentar identificar alguns sinais. Quando a criança ela é um pouquinho maior, ela já tem uma autonomia da linguagem. E muitas vezes, talvez ela não consiga expressar na linguagem oral, mas ela consegue a partir de desenhos, né? Então, quando a gente propõe essas atividades, quando, infelizmente, pós-campanha, a gente sempre tem um número, né, Julieta? Sempre acaba sendo notificado um núcleo de crianças que, infelizmente, passam por essa situação. Então, muitas vezes a criança tem essa linguagem corporal, como você disse. A criança ela fica um pouco mais retraída, ela não aceita o toque imediato do colega, ela tem uma resistência. Ou crianças que acham que alguns tipos de contato também é aceitável. Não tem problema. Às vezes eles fazem uma referência de que, na minha casa isso acontece. Meu pai ou meu padrasto, isso em casa acontece. Cria-se uma certa normalidade que não é para ter. Normalidade que não é para ter. E aí o professor... ele já passou por essa capacitação, ele já tem esse conhecimento, então ele já fica um pouco mais atento, né? E ele consegue partilhar isso com o gestor da unidade para tomar as medidas cabíveis. Mas aí a gente pensa na criança. Quantas vezes essa criança ela chega em casa e às vezes falta, né? Falta essa rede de proteção na sua própria família e aí na escola ela vai buscar essa parceria. Você tocou num assunto importante, rede de proteção. Essa rede, como que ela se organiza, como que ela se articula a partir do momento em que é identificado uma violação ou um abuso, seja com um bebê, seja com uma criança ou com um adolescente? Como que essa rede se articula entre si para proteger os direitos dessa criança? Porque muitas vezes o convívio dentro de casa, se houve a violação interna, né, dentro da residência, esse convívio, esse vínculo, muitas vezes... né? Aí há outra violação que é a quebra de vínculos também. É muito delicado. Como que essa rede ela atua, né, para de fato proteger essa criança e esse adolescente? Bom, quando nós falamos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, a gente já tem aí uma violação, né? A gente já tem aí uma falha. A proteção em algum momento já falhou. E quando a proteção familiar falhou, entra o papel do poder público. Então, é próprio das políticas públicas se organizar, né? Os municípios precisam se organizar o atendimento em rede para proteger essa criança e essa família, para que essa violação de direito cesse. Então, a partir do momento de que em qualquer atendimento há suspeita, não vou falar de confirmação, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer suspeita de violação de direitos, não só de violência sexual, precisa ser comunicado ao Conselho Tutelar. Então, se em algum serviço público nosso há a revelação espontânea de alguma criança, que ela está contando, como a Renata disse, né? Muitas vezes ela não vai chegar e falar, olha, tia, tio, professor, fulano está abusando de mim. Ela não vai falar dessa forma. Às vezes tem que conhecer essa frase, né? Essa palavra abusando, né? Exatamente. Sim. Mas a criança, ela vai se expressar dando sinais, indícios de que alguma coisa não vai bem. Sim. E quando ela vai apresentando esses sinais, ou até mesmo quando ela fala, quando ela verbaliza que alguma coisa não vai bem, o primeiro passo é comunicar oficialmente ao Conselho Tutelar. E por que ao Conselho Tutelar?
Nós temos no Brasil vários marcos regulatórios. Na área da infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, de acordo com o Estatuto, toda e qualquer notícia de violações de direitos precisa ser comunicado ao Conselho Tutelar. Então, a rede ela já está organizada nesse sentido. Então, em qualquer espaço público que a criança contar que ela está sendo vítima de uma violência, o Conselho Tutelar será acionado, né? Será comunicado, para que ele possa tomar as medidas cabíveis de proteção. Aplicando medidas de proteção mesmo de acordo com o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, encaminhando essa criança e essa família para os atendimentos. E isso, Vicente, isso também facilita na própria escola. Por quê? Porque antigamente, quando não era esse viés, quando não tinha esse formato de direcionamento, o professor, muitas vezes, né, ele queria, e ainda tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de ir lá chamar essa mãe, confrontar essa família. Só que, a partir do momento que a gente tem essas vias, para a gente poder fazer esse encaminhamento, a gente preserva a confiança da própria criança, porque ela contou para aquele professor. Então, em nenhum momento aquela criança vai desconfiar, dizer, olha, foi o meu professor que fez essa denúncia. Porque, na verdade, como é anônimo, né, Julieta? E aí a integridade, o papel da pessoa que está fazendo a denúncia fica preservada. E aí a família não vai ter acesso a quem fez a denúncia. Então, fica muito mais fácil para a escola também poder fazer parte dessa rede de proteção sem que tenha nenhum tipo de exposição. A Renata traz um ponto importante em relação às comunicações dos casos de suspeita. E isso vale para a população de um modo geral. Muitas pessoas, às vezes, percebem que alguma coisa não vai bem na casa do vizinho, então, de repente, eu estou percebendo que, em dado momento, eu escuto uma criança na casa do vizinho que está sempre chorosa, que está reclamando, ou algum comportamento que vai dando margem de pensar, olha, o que está acontecendo aqui? Por que será que essa criança chora tanto? Por que será que essa família se comporta desse determinado jeito? Então, às vezes, a população tem medo de denunciar ou de comunicar às autoridades competentes a suspeita de que alguma coisa não está bem, que está acontecendo alguma coisa. E, de acordo com o Estatuto, todas as denúncias, elas podem ser feitas de caráter anônimo. O que isso significa? Eu vou entrar em contato com o Conselho Tutelar, mas eu não preciso me identificar. Eu vou contar que eu suspeito de que alguma coisa está acontecendo, que não está bem, que não está regular. Mas eu não preciso dizer quem eu sou. E isso protege. E isso amplia a possibilidade de que mais crianças sejam protegidas. Essa é uma evolução. Então, o Brasil, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz todas as diretrizes de como esse atendimento e esse cuidado precisa ser feito. Ainda falando sobre a rede, aqui no nosso município, a nossa rede ela está organizada de uma forma intersetorial. Cada departamento, cada secretaria, ela não trabalha de forma isolada. Então, para que nós possamos ofertar um atendimento qualificado para essas crianças e adolescentes e as suas famílias, nós temos um processo contínuo de movimento de rede, de atuação em rede. Porque essa família, ela transita pelos espaços. Então, a mesma família que, por exemplo, está sendo atendida nos serviços de saúde, são as mesmas famílias que estão inseridas na rede municipal de educação. Pode ser as famílias que são atendidas nos serviços da política de assistência social, por exemplo. Então, nós não podemos atender essa família de forma fragmentada. Por exemplo, olha, agora é a saúde que está atuando. Agora é a assistência social que vai atender. Agora é o momento do Conselho Tutelar. Não é assim que é para ser. E aqui, municipalmente, nós entendemos o quanto que é importante que esse atendimento ele não seja fragmentado. Ele seja contínuo e em rede. Sim. E que cada departamento, cada serviço saiba qual que é o seu papel durante esse atendimento. Cada serviço precisa saber qual que é a sua contribuição para que essa família fique protegida. Perfeito. Bom, como porta de entrada, né, dessas denúncias,
né, além do anonimato, que garante aí não somente a proteção para quem está denunciando, mas também, né, para aquela suspeita de violação, seja de uma criança ou de um adolescente. Nós temos aí os 2 conselhos tutelares, né, agora no município de Francisco Morato. O segundo foi implantado aí finalzinho de 2019, né, depois de um TAC, de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, e em 2020 nós implantamos o segundo Conselho Tutelar de Francisco Morato, que atende a região ali do Jardim Vassouras, Jardim Alegria, né? Então nós tínhamos a atuação de apenas um Conselho Tutelar, que era o Conselho Tutelar Central, que contava com 5 conselheiros, e hoje nós temos 10 conselheiras, são todas mulheres, que atendem dentro dos conselhos. Eu gostaria, para você que está chegando agora, nós estamos batendo um papo aqui com a Julieta de Castro, que é do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência, e a Renata Patrícia, que é da Oficina Pedagógica da Secretaria de Educação de Francisco Morato, batendo um papo de um tema muito importante e delicado, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E agora eu quero deixar para vocês alguns canais de denúncia, para que todos vocês que estão nos acompanhando também possam fazer suas denúncias, caso haja alguma suspeita, se você identificou ou na escola, com seu vizinho, com a sua vizinha, na vizinhança, na sua comunidade, enfim. Nós temos aqui o Conselho Tutelar, para quem não sabe onde ele fica localizado, do Jardim Vassouras, que fica dentro do Parque da Criança, né, mais conhecido como Céu das Artes, ou Praça do Povo, algumas pessoas conhecem como Praça do Povo, mas é o mesmo local. Parque da Criança, Praça do Povo e Céu das Artes é o mesmo local, e lá dentro fica localizado o Conselho Tutelar. Não somente o Conselho Tutelar, mas também o CRAS, equipamentos da assistência social, da cultura, da Secretaria de Esportes e Lazer, e também da assistência social e, claro, da saúde, porque ela também tem uma unidade de saúde da família. E o telefone de contato do Conselho Tutelar do Jardim Vassouras é o 4488-4040, para que você possa também fazer as suas denúncias de maneira anônima, não precisa fazer a sua identificação, o seu sigilo ele é garantido. E o Conselho Tutelar do Centro, que atende aí a região central e arredores, que conta também com 5 conselheiras, e o contato de lá é o 4489-3400, além do Disque 100, que é uma ferramenta de extrema importância para qualquer tipo de denúncia de violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos. É um canal importantíssimo de denúncia, como sempre, prisando aí pelo anonimato e pelo sigilo, né? Queria só reforçar a importância do Conselho Tutelar atuante dentro do município. É um ator de extrema importância, vem desde a Constituição Federal e desde 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Aqui, como você bem disse, nós temos 2 conselhos tutelares, e é de extrema importância, porque o Conselho Tutelar é ele que vai estar requisitando os serviços públicos que essa família, que essa criança, esse adolescente precisa. O Conselho Tutelar, vamos dizer assim, é o guardião da infância e da juventude. Então, onde há suspeita de violação de direitos, o Conselho Tutelar precisa ser acionado. E reforçando, você não precisa se identificar. O sigilo, o anonimato da pessoa que está dizendo, né, de uma suspeita, ele está garantido. Queria também reforçar a importância do Disque 100. O Disque 100 é uma plataforma nacional, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E funciona. Às vezes as pessoas me questionam, mas eu vou ligar no Disque 100, como é que vai saber? Eu sou daqui, o Disque 100 fica lá numa central em Brasília? Sim, fica numa central, numa plataforma central, e eu garanto, funciona. Porque todas as notificações que são inseridas por essa plataforma do Disque 100, elas são remetidas para o município, então elas vão chegar para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público e para as delegacias. Então, esses 3 órgãos, eles vão receber essas notificações e elas vão dar seguimento, elas vão dar o encaminhamento necessário. E o Conselho Tutelar, ele vai notificar todos os serviços, né? Ele vai requisitar todos os serviços que essa criança precisa. Só retomando, aqui no município nós temos vários serviços de acompanhamento familiar. Dentro da saúde, a atenção básica, nas suas 12 unidades de saúde,
Os profissionais de saúde estão preparados para acolher essa família, essa criança. Na política de assistência, nós temos 5 CRAs espalhados pelos territórios, um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e na educação, vou deixar a Renata falar das unidades de educação, mas nós temos então na nossa rede vários serviços que estão aptos para o acolhimento, para o atendimento. E dentro da saúde, nós temos um núcleo especializado de atendimento de pessoas em situação de violência, que é o serviço onde eu estou, que eu atuo. Então, todas as notificações das crianças em situação de violência vão ser encaminhadas para o nosso núcleo, para o atendimento e acompanhamento. Renata, você pode falar então da saúde, da educação? Na educação tem 49 unidades escolares, né? Dentro dessas unidades nós temos as que elas acompanham a modalidade da educação infantil, que é desde o bebê até o pré-2, e aí nós temos também as escolas de ensino fundamental, que são a faixa etária de 6 do 1º ao 5º ano, e também temos dentro das unidades de ensino fundamental algumas que compõem o ensino da EJA, que são a educação de jovens e adultos. Aí são 4 unidades escolares. Um total de 49. 49 escolas. Quando eu mencionei do Conselho Tutelar, eu não falei onde fica o Conselho Tutelar Central. Ele fica localizado na rua Tabatinguera, 45, dentro do SIC. Tá? Então é importante que todos saibam o endereço desses 2 importantes equipamentos que garantem a proteção de crianças e adolescentes e também atuam na requisição de serviços para que os direitos sejam garantidos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Julieta, quer fazer alguma contribuição? Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, estamos nos aproximando do fim. Eu tenho certeza que você que ficou com a gente até o fim, né, dessa segunda edição do nosso PodPrefs aqui da Prefeitura de Francisco Morato, foi de extrema importância e relevância, não só pela notoriedade do mês de maio, mas que isso sirva para a nossa vida toda, que toda a sociedade, que todos os cidadãos e cidadãs, não só de Francisco Morato que estão nos acompanhando, mas do nosso Brasil, do mundo inteiro, possam atuar no combate incisivo e maciço à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes. A gente tem que combater esse mal, a gente não pode de maneira alguma permitir que isso continue, que isso aconteça. E de alguma maneira, como a gente bem deixou aqui, prevenir que isso aconteça através de suspeitas que você tenha, faça suas denúncias, não deixe de ir ao Conselho Tutelar ou ligar no Conselho Tutelar ou no Disque 100 ou nos equipamentos citados aqui pela Renata da Educação ou pela Julieta, nos equipamentos da assistência social e também da saúde. É importante a sua participação nesse combate para que a gente consiga diminuir esses índices. Na verdade, é até um pouco estranho falar de índices, né, de números, porque são pessoas, são crianças, são seres humanos que estão tendo seus direitos violados e a gente precisa citar de números e índices para que a gente consiga elaborar políticas públicas para combater isso que infelizmente vem acontecendo, mas nós sabemos que só quem passou ou quem está passando por isso, de repente uma criança ou um adolescente que também está nos assistindo, né, está passando por isso, sabe a dor, o sofrimento e o desafio e a luta constante que é para que a gente consiga vencer, né, e de fato combater, Julieta, esses abusos, essas explorações, todo e qualquer tipo de violência. Eu quero destacar, Vicente, que qualquer um pode ser um agente de proteção. Qualquer cidadão, qualquer cidadã, mesmo as pessoas que não convivem diretamente com crianças Sim. e adolescentes. Como eu já citei, talvez na sua vizinhança, talvez você que é tio, você que é professor, você que é educador, ainda que na sua rede familiar não exista crianças e adolescentes, isso precisa ser uma preocupação de todos nós. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção de crianças, ela é dever de toda a sociedade. Sim. Então, eu queria fechar minha fala dizendo que, caso você suspeite, caso você imagine que tem alguma criança próxima a você, que pode estar passando por alguma situação de violência sexual ou de qualquer outras violências físicas, psicológicas, denuncie. Assuma a responsabilidade que é de todos nós, de proteger.
você pode fazer parte de um processo de interromper um ciclo de violência. Sim. Quanto antes uma criança e um adolescente ele interromper um ciclo de violência, menos agravos ele vai ter na sua vida futura. Menos danos físicos, emocionais, psicológicos, essa criança terá. Então, o dever de proteger, o dever de combater as violências, e principalmente a violência sexual, ela é de todos nós. Não se cale, denuncie. Não se cale, denuncie. Bom, a gente acabou não falando, mas a gente vai estar fazendo uma exposição, uma pequena amostra, na verdade, na estação de trem. Então, daqui a alguns dias, né, a pessoa que faz uso do trem, ela vai poder vivenciar, observar ali algumas atividades que as crianças estão desenvolvendo na escola. Importante. E nós vamos deixar ali também, né, Julieta, 2 caixinhas. Então, se as pessoas sentirem que elas querem compartilhar conosco a questão do segredo feliz ou do segredo triste, vai ter ali também um espaço para que as pessoas possam entrar em contato, né? Deixar ali uma mensagem, ou se elas quiserem de fato também fazer uma denúncia, esse espaço também vai estar aberto lá na estação de trem. Importante. Tá bom? Então, quem puder passar e poder prestigiar, a gente vai estar lá colocando as nossas atividades também. Bom saber. Então, para você que pega o trem todos os dias, ou para você que não pega também, mas que passa pela estação, né, para subir para o terminal de cima ou para descer para cá, né, para o centro também, importante a sua contribuição nessas ações realizadas pela Prefeitura de Francisco Morato. Dia 20 de maio também vai ter o fórum, né, o 13º Fórum de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É isso mesmo, Julieta? Isso. Então, sexta-feira, dia 20 de maio, nós temos um encontro no auditório do Paço Municipal para também uma forma de sensibilizar toda a comunidade de uma forma geral, o 13º Fórum. E faz parte, compõe a nossa agenda desde 2017 a realização dos fóruns. E o fórum ele vai trazer novamente uma abordagem do que é isso, do que estamos falando quando estamos falando de violência sexual, quais são as formas de proteção, quais são as abordagens. Nós vamos ter conosco a organização Ficar de Bem, que tem toda uma trajetória a nível de Brasil, toda uma expertise no combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Não vou falar muito, porque vai ser surpresa, mas está bem bacana, estamos aí pensando com muito carinho na realização desse fórum que compõe as nossas ações. Importantíssima, né? Dentro desse fórum também, acredito que aconteça aí trocas de experiências exitosas, né? Informações e ações também, né? Da municipalidade nesse combate do 18 de maio, que a gente atua incisivamente no mês de maio, mas como a Julieta bem colocou, o ano inteiro são realizadas ações na educação, na saúde, no esporte, na cultura, na saúde também, na assistência social, enfim, nessa rede de proteção de crianças e adolescentes no combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes no município de Francisco Morato. Muito bem, o fórum também, além de acontecer presencial aqui no Paço da Prefeitura de Francisco Morato, será transmitido ao vivo através do Facebook e também do YouTube da Prefeitura de Francisco Morato. E agora chegamos à reta final da nossa segunda edição do PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Francisco Morato. Julieta Castro, muitíssimo obrigado pela tua contribuição, por essa fala incrível, né? Por toda essa explanação, não somente da rede, mas os caminhos em que todos e todas devem seguir, porque como você bem disse, todos podem ser agentes protetores, todos podem ser protetores de crianças e adolescentes. Basta você não se eximir da sua responsabilidade e fazer a sua denúncia. Né, Renata? O meu muitíssimo obrigado pela tua contribuição, por toda essa explicação de como que funciona essa porta de entrada que são as escolas municipais, né, essa capacitação de professores, de identificar, né, alguma suspeita de violação, algo que esteja acontecendo e de interromper esse ciclo de violência para que, de fato, não tenham danos futuros na vida dessas crianças e adolescentes, viu? Fique à vontade para fazer suas contribuições finais e os nossos muitíssimos obrigados aí. Muitíssimos obrigados é boa, né? E o nosso muitíssimo obrigado, Renata.
O meu muitíssimo obrigado, Julieta, por toda essa contribuição lindíssima que a gente fez hoje na segunda edição do PodPrefs. Vicente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Renata, muito obrigada. É sempre bom estar falando desse tema. É muito bom esse espaço onde nós possamos atingir a comunidade de um modo geral. E é isso, sensibilizar todos. A responsabilidade de proteger crianças e adolescentes, bem dito, é de todos nós. E nós levamos isso muito a sério aqui. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Vicente, pela acolhida. Obrigada, Julieta, pelo convite. E a gente coloca o nosso trabalho à disposição daqueles que realmente precisarem. Então, as escolas elas estão abertas, seja para as crianças, seja para a comunidade, tá certo? E a gente se coloca à disposição também. Perfeito, muitíssimo obrigado, meninas. Obrigado a você também que nos acompanhou até esse momento de encerramento do nosso segundo PodPrefs. O meu muito obrigado a todos vocês. Não deixem de compartilhar a nossa transmissão ao vivo que aconteceu aqui agora, falando desse tema muito importante, que é a campanha Faça Bonito, do 18 de maio, que é a campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Prefeitura de Francisco Morato, desenvolvimento sustentável para você viver melhor. Meu muito obrigado e até o nosso terceiro PodPrefs. Valeu, gente. Beijos e até mais.